Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Café Constitucional. Daremos início agora ao nosso projeto 10 dias, 7 questões. Sem perder tempo, vamos ao nosso primeiro dia, onde separamos para vocês o tema nacionalidade. Uma pequena frase: quando nos tornamos bons em dar desculpas, não precisamos ser bons em mais nada, certo? Iniciando com o tema nacionalidade, nós vamos ver aqui, sem enrolação, critérios para definição dessa nacionalidade. Primeiro critério, critério territorial. Esse critério, predominantemente, nos países colonizados, ele é chamado de ius solis. E o segundo critério, o critério de sangue, predominante nos países colonizadores, chamado de ius sanguinis. Ora, os brasileiros natos, então, serão aqueles, pelo primeiro critério trazido no artigo 12, aqueles nascidos em território brasileiro. Então, a gente vê o primeiro critério aqui no país colonizado, o Brasil, o critério territorial. Como segundo critério, nós temos aqui justamente o contrário, porque aqui no critério territorial ele fala os nascidos na República Federativas, ainda que de pais estrangeiros. Aí ele põe uma ressalva, desde que não estejam a serviço do seu país. Diferentemente aqui, então, se tiver serviço do país, não adquirirá a nacionalidade brasileira. Então quer dizer que se um pai ele trabalha numa multinacional e vem trabalhar aqui no Brasil, o filho dele nascido aqui não será brasileiro? Pelo contrário, será brasileiro. Mas a gente acabou de ver que se tiver serviço do país, veja, quando eu falo serviço, quando a Constituição fala serviço do país, ela está falando como representante de algum órgão governamental. Ela está representando o seu país ali. A pessoa vir trabalhar em uma multinacional, ela não está representando o país, ela está apenas trabalhando em uma empresa nacional, mas em outra localidade, ok? Aqui, o segundo critério, o critério sanguíneo, mais trabalho. É exatamente o contrário, pessoal. Aqui é o brasileiro que está no exterior a serviço do seu país. Ora, se ele está no exterior a serviço do seu país, ele será considerado brasileiro nato. E o terceiro foi fruto de uma emenda constitucional em 2007, porque nós tínhamos muitos apátridas. Se a gente for olhar o primeiro e o segundo, a gente vai ver que se o cara ele é brasileiro, nascido no exterior, mas não esteja a serviço do seu país, ele não teria nacionalidade, porque a maioria dos países, por exemplo, que o brasileiro sai para trabalhar, ele adota o critério ius sanguinis. Então ele não adquiria a nacionalidade daquele país e por não ter nascido no território brasileiro, ele não era um brasileiro nato. Logo, a emenda trouxe que mais um critério chamado critério sanguíneo mais opção. Aqui, o pai e a mãe pode registrar, procurar uma repartição do Brasil, uma repartição pública do Brasil no exterior, que represente o país, e lá fazer o registro desse filho, onde ele vai ser brasileiro nato, ou ele pode regressar ao Brasil quando completar a maioridade, quando completar 18 anos, e optar pela nacionalidade brasileira. Ele vai ser considerado um brasileiro nato. Um detalhe, e se não for registrado lá no exterior, na repartição no exterior, e vier para o Brasil antes dos 18 anos, aqui a gente tem a nacionalidade temporária. Entendimento dos tribunais superiores que a criança, ao retornar ao Brasil, enquanto ela não completar essa maioridade, ela vai ser um nacional, ela vai ser equiparada a um brasileiro nato, ok? Ela vai ser brasileiro nato para todos os fins ali das suas atividades civis, até completar 18 anos, onde ela vai poder optar ou não pela nacionalidade. Trataremos agora dos brasileiros naturalizados. São dois grandes grupos. O primeiro grupo, a naturalização ordinária. Essa naturalização, ela tem a natureza de ato discricionário. Aqui, a administração discricionário. A administração ela vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade para ver se tem interesse para a administração ou não conferir esse caráter de brasileiro naturalizado.
Aqui ela faz uma distinção entre países que falam a língua portuguesa e não falam a língua portuguesa. Aqui, para estes, basta 1 ano de residência ininterrupta mais idoneidade. Eles poderão estar adquirindo a naturalidade brasileira, naturalização brasileira, ok? Os países que não falam a língua portuguesa, a Lei 13.445 de 2017, a nova lei de imigração, ela vai tratar lá nos artigos 65 e 66 de tudo que é necessário para a aquisição da nacionalidade para esses países que não falam a língua portuguesa. Aqui, óbvio, na naturalização ordinária. E na extraordinária? Se a ordinária, por sua vez, ela tem caráter discricionário, a extraordinária, ela possui caráter de ato vinculado, característica de ato vinculado. Então, cumpriu os requisitos, quais são estes? 15 anos de residência ininterrupta. Mais a idoneidade. O estrangeiro, ele adquire a nacionalidade brasileira, ele vai ser um brasileiro naturalizado. Por isso que aqui também chamamos de naturalização quinzenária, justamente pelos 15 anos, ok? E como pode ocorrer a perda, pessoal, da nacionalidade? Ora, a primeira possibilidade de perda é justamente através de sentença judicial. É o cancelamento da naturalização através de sentença judicial quando há perigo à ordem nacional. É uma ameaça nacional, ok? Pode ser através de sentença, haverá perda da nacionalidade. 2. Se houver falsificação de documentos para essa naturalização. Vejam, embora aqui nos leve a crer que seja a via administrativa, não pode, pessoal. Não há perda pela via administrativa, somente pela via judicial. Aqui nós vamos ter que judicializar, alegando a falsificação de documento, para que haja a perda da nacionalidade. E, em terceiro, pela opção voluntária. Aqui o brasileiro voluntariamente opta. Aqui o brasileiro voluntariamente opta por outra nacionalidade, mas aí nós temos duas exceções. A primeira exceção é se for originária. Essa segunda nacionalidade, ela é originária. Ele já nasceu com ela, então ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Por sua vez, a segunda fala da obrigatoriedade. Se for obrigatório para este nacional exercer, gozar direitos civis em outros países, como casar, trabalhar, ele seja obrigado a adquirir aquela nacionalidade, ele não perderá a nacionalidade brasileira. Correto? Para finalizar, a Constituição ela garante a não distinção entre natos e naturalizados, salvo os próprios casos previstos na Constituição. Então aqui a gente tem os cargos privativos de brasileiros natos, que é a ordem sucessória da presidência da República. Começa com o presidente, o vice-presidente, presidente da Câmara, que representa o povo, por isso que ele vem primeiro do que o presidente do Senado, que representa os estados, ministro do STF. Veja que, embora tenha o nome ministro, aqui eu estou falando de poder judiciário. O ministro de Defesa é o único ministro do poder executivo que não poderá ser um brasileiro naturalizado. Os oficiais das Forças Armadas também, por questão de segurança nacional, e os membros da carreira diplomática nas relações internacionais. Aqui eu preciso de um brasileiro nato. Detalhe, o ministro das Relações Exteriores, ele não precisa ser brasileiro nato. Ele pode ser um brasileiro naturalizado. Certo? Muito obrigado por prestigiar. Estamos juntos nessa rumo à aprovação Café Constitucional. Obrigado mais uma vez por tudo.